Sim, alô, alô! Cheguei ao Paulinho Boa Pessoa, comunicando com você mais uma lindíssima história nós iremos apresentar hoje aqui no nosso canal. Quero pedir a gentileza a você de se inscrever no canal, acionar o sininho, isso para mim é fundamental. Inscreva-se no canal, acione o sininho para que o nosso canal possa se fortalecer junto ao YouTube e ganhe representatividade. Não há outro jeito do canal crescer se não for assim. Então, antes de você escutar essa história, já peço a você que se inscreva no canal. Fortaleça o nosso canal. Isso é uma coisa que você pode fazer. E ir além, porque você pode ainda entrar em contato com a tua comadre, o compadre, a filha, a sogra, o cunhado, a cunhada, a amiga, a vizinha da direita, a vizinha da esquerda, a vizinha da frente, dos fundos, e peça a essas pessoas que também entrem no nosso canal e que se inscrevam. Por favor, isso vai ser fundamental. Isso posto, já estou pronto, preparado, e vou te contar mais uma história daquelas. Uma história linda que vai começar exatamente nesse instante. Hoje quem me mandou essa carta, essa história, é uma moça do Cambuci, em São Paulo. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Preparada? Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história linda de hoje aqui no canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Ah, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Ingrid. Paulinho, eu moro sozinha num pequeno apartamento no bairro do Cambuci, São Paulo. Na verdade, é um lugar modesto, paredes brancas, janelas que quase nunca deixam entrar o sol. Tem uns prédios assim maiores do que o meu e eles acabam fazendo uma certa sombra. Então, de vez em quando, o apartamento ganha aquele aspecto de úmido. E quando chega o frio, parece que as paredes aqui congelam. É por isso que quando estava aquele calorão, eu era a única aqui do pedaço que falava: gente, deixa o calor, pelo amor de Deus, como eu amo o calor, porque pelo menos o apartamento fica mais quentinho. Mas quando chega a época do frio, nossa, a sensação, se lá fora tá, por exemplo, 15 graus, aqui dentro vai a 5, sabe? Dá para entender? Às vezes, me dá até a impressão de que a temperatura é negativa. Então, às vezes, o som do trânsito também lá fora me lembra que o mundo segue, continua girando, mesmo quando a minha vida parece que ficou congelada no tempo. E aí, Paulinho, é que ela combina perfeitamente com o frio que faz nesse apartamento. Não, eu não estou querendo deixar ninguém para baixo. Eu não estou querendo deixar ninguém triste. Eu apenas preciso desse espaço para poder desabafar. E é por isso que eu quero contar detalhe por detalhe sobre a minha história. Eu trabalho como assistente administrativa numa clínica veterinária. Eu gosto do que eu faço. A minha rotina é silenciosa, marcada por horários fixos, compromissos previsíveis, mas eu gosto de lidar com bicho, com animal, eu gosto. Quando eu chego na clínica veterinária, que eu vejo lá os pets, o cachorro na maioria, gatos também, e outros que aparecem, como um papagaio, ou um periquito australiano, eu curto isso. Mas eu reclamo às vezes da burocracia que às vezes meu trabalho também exige. E a burocracia tem muito a ver com solidão. Solidão que já fez parte e continua fazendo parte da minha vida. Então aqui, quando eu estou no apartamento, é aquilo, né? A mesma mobília, a chaleira que apita sempre às 6h45, a mesma xícara de café preto e sem açúcar, o rádio
sintonizado na mesma estação, tudo se repete, como se eu estivesse presa num ciclo onde nada muda. Eu tenho a chamada vida comum. Sabe, Paulinho, uma vida pacata até por demais, mas há coisas sobre mim que ninguém sabe. Não, ninguém sabe. E é sobre isso que eu quero hoje contar. E tenho certeza que escrever essa carta para você já está me ajudando a desabafar. Essas coisas às quais eu falarei, nem minhas colegas de trabalho assim, as mais íntimas, nem aqueles poucos, são raros os amigos, né? A gente às vezes coloca na palma de uma mão. Mesmo os mais íntimos, ninguém sabe. E nem mesmo os homens com quem eu já me relacionei, com quem eu já me envolvi. Até eles foram embora por causa disso. Veja, observe o que eu falei. Eles não sabem, mas acabaram indo embora da minha vida por causa disso. Eu vou contar para vocês o que foi. Quando eu tinha 16 anos, eu engravidei. Foi um garoto mais velho, um estagiário da gráfica, onde eu fazia um curso técnico de design. Eu estava fazendo esse curso e ele chegou como estagiário ali, muito bonito, uma pessoa que me causou uma atração muito grande. A partir do sorriso lindo, ele tinha os dentes bem claros, grandes, bonito. Tinha também um jeito de falar assim doce. Eu gostava de ouvir ele falar, às vezes eu me sentia até tonta, porque ele sabia colocar as palavras e me envolvia. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele me fazia me sentir especial, sabe? Ele me fazia me sentir mais do que na verdade eu imaginava que eu fosse. Era como se às vezes eu fosse a única pessoa do mundo quando ele me olhava. Ele sabia me valorizar. Ele se admirava da minha beleza. Nossa, eu nunca vi. Ingrid, eu nunca vi uma pessoa tão linda como você. Eu nunca vi. Você é especial e você não imagina o bem que você me faz, o quanto é bom ficar perto de você. E eu cria em tudo, eu acreditava em absolutamente tudo. Me dizia, e aí ele começou a falar, que aquilo tudo que eu causava nele, aquela atração, se transformou primeiro em paixão e que acabou se transformando em amor. Ele disse, Ingrid, eu te amo, eu te amo. E um dia eu quero viver junto de você. Eu quero morar com você. Eu quero construir com você a nossa família. Você é muito especial e será a mulher da minha vida por todo sempre. Eu era menino, eu tinha menos de 16 ainda. Eu tinha mais ou menos uns 15 e eu sonhava com isso. Qual é a mulher que não sonha? Anotava o nome dele no caderno da escola com o meu sobrenome. Eu inventava futuros, uma casa com jardim, um cachorro, finais de semana vendo filmes no sofá. Me sentia segura quando eu estava com ele e ouvindo aquelas coisas lindas que ele me falava. Me sentia nos braços dele como se nada pudesse me machucar. Lógico que foi tudo uma ilusão. Lógico que sim. Quando eu contei para ele que aquelas nossas relações íntimas haviam se transformado numa gravidez. Sabe o que é? A minha menstruação atrasou e aí eu fiquei encucada, sabe, amor, com isso. Me ensinaram a fazer um teste de farmácia. Foi uma amiga. Eu comprei e você não vai acreditar. Deu positivo. Deu positivo. Significa que eu estou grávida. Paulinho, foi essa a nossa última conversa. Ele sumiu. Simplesmente ele sumiu. Não apareceu mais para trabalhar.
Desapareceu como se nunca tivesse existido. Ele fazia estágio lá na gráfica. Sumiu do estágio, não foi fazer nenhum tipo de acerto, absolutamente nada. Bloqueou meu número, saiu do trabalho. Um amigo disse que ele havia se mudado para uma outra cidade, que ele estava tocando a vida dele, tocando e trocando a vida, na verdade. E essas palavras ficaram presas na minha garganta por anos. Enquanto ele trocava e tocava a vida dele, eu tentava recolher os cacos da minha. Fiquei completamente sozinha, com uma barriga crescendo que eu tentava esconder da minha família, dos colegas, dos vizinhos, até do pessoal da gráfica. Eu não queria que ninguém ficasse sabendo. Lembro das madrugadas chorando. Eu passava a noite inteira chorando, mas no banheiro para que ninguém me ouvisse. Do enjoo misturado com o desespero, dos vômitos que eu abafava com um cobertor em cima da cabeça para que ninguém escutasse. Lembro-me das minhas mãos trêmulas tentando preencher formulários num posto de saúde, das consultas do pré-natal, onde eu fingia ser mais forte do que na verdade eu era. E sabe, Paulinho, foi numa tarde abafada de outubro, quando a cidade parecia suar junto comigo, que tudo veio à tona. Eu havia deixado, sem querer, a pasta dos meus documentos em cima da cama. A minha mãe entrou no quarto para trocar os lençóis e encontrou a minha papelada de exames, ultrassonografias e os carimbos do posto de saúde. Quando eu voltei para casa naquele dia, a minha mãe estava sentada no sofá da sala com a pasta no colo. O rosto dela pálido, a expressão entre o choque e a raiva, mas o que mais me doeu foi o medo nos olhos dela. Ingrid, vem cá. O que é isso aqui? O que é isso aqui, Ingrid? Me explica. Ah, meu Deus do céu, a pasta de documentos. A voz dela saiu assim cortante, como se ela tivesse acabado de descobrir uma traição. Mãe, eu já falei quase que chorando. Foi o que eu consegui. Mãe, foi tudo o que eu consegui dizer primeiro. As minhas pernas tremeram, a minha visão embaçou. Eu quis fugir, me esconder no banheiro, me trancar lá para sempre. Ela se levantou e veio até mim com aqueles papéis na mão, como se eles fossem uma prova inconteste de um crime cometido. Ingrid, isso aqui é o que eu estou entendendo? Quer dizer, eu estou entendendo, é lógico, está muito claro aqui. Você está grávida, Ingrid? Você enlouqueceu, você está grávida? Ela perguntou, a voz dela agora tremia, mas era firme. É verdade isso aqui, Ingrid? E eu não conseguia responder. Eu senti um nó subindo pela minha garganta, um peso esmagador no peito. Meus olhos se encheram de lágrimas e ela me segurou pelos ombros. E aí eu não aguentei mais. Chorei com uma dor de quem parecia gritar por dentro. Me encolhi nos braços da minha mãe, como se fosse uma criança que precisava de colo. E na verdade eu era mesmo uma criança, né? Eu precisava de colo. Parecia que eu tinha... Me lembrei daquelas brincadeiras quando eu era mais menina, que eu caía na pracinha, ralava o joelho e voltava correndo para casa para ela me acudir. Mas aqueles curativos eram bem mais simples de serem resolvidos. Olha, contar tudo para ela foi como abrir um baú trancado há semanas, meses. Falei do garoto da gráfica, do sorriso dele, das promessas, da forma como ele simplesmente sumiu depois daquela nossa última conversa, desapareceu. Falei do medo de contar para ela, da vergonha, da solidão, dos choros escondidos, de tudo aquilo, aquele turbilhão de coisas que se passava pela minha mente.
A minha mãe surtou. Sim, ela surtou, ela chorou como se eu tivesse cometido um crime. Me chamou burra, irresponsável, tanto que eu te avisei, tanto que eu te avisei. Gritou tanto e com tanta fúria que a voz dela parecia de outra pessoa e não da minha mãe. Os vizinhos se assustaram e começaram a bater na parede. Sim, porque nós morávamos em casa parede meia. E começaram a bater na parede incomodados, assustados talvez. E eu, encolhida no canto do sofá, com os olhos ardendo e o corpo tremendo, eu só conseguia pensar em sumir, em desaparecer. Depois de uma semana inteira de brigas, pratos quebrados, sim, a minha mãe jogava prato com comida na parede. Pra você ter uma ideia do estado em que ela ficou. Às vezes eu colocava comida no meu prato e ela esbravejando, gritando, e quando ela via que eu não respondia, porque eu não tinha condição de responder, ela pegava o prato que estava já com a comida e jogava na parede, se quebrando na parede. Um terror, me assustando não, me apavorando. Eu fiquei cada dia pior, cada momento pior, e depois vinham os silêncios cortantes. A minha mãe me levou então numa clínica de aborto particular, bem longe do nosso bairro. Você não vai poder ter esse filho, você não vai poder ter essa criança. Que loucura é essa? Eu tinha acabado de completar 16 anos agora. Você acaba de completar 16 anos. O que nós vamos fazer com essa criança? Você não vai ter condição de criar. Eu não posso ficar com essa criança também, eu tenho que trabalhar. Você não tem juízo. Eu vou te levar numa clínica e você vai abortar. E você vai abortar. É melhor assim, Ingrid. É melhor assim. Você só é uma menina. Quem dizia isso era a secretária da clínica. A sua mãe tem razão. Você é só uma menina e uma criança precisa de tantos cuidados. Olha, uma coisa eu te garanto, você não é a primeira aqui na clínica a fazer isso. Entende? Oh, meu Deus. Então a minha mãe, diante dessa secretária da clínica, também procurava se acalmar e usava palavras tentando me convencer do que eu deveria fazer. Só que isso saía com frieza e me feria mais até do que os gritos dela, porque a minha mãe também entrou exatamente naquela conversa da secretária da clínica. Filha, é o que a moça falou. A mãe fala para você, não tem condição, sabe? Não tem a menor condição de você ficar com essa criança e nem a mãe pode também. Vamos abortar. Sim, ela respondia para a moça da clínica que era também porta-voz dos médicos. Sim, está decidido. Ela vai fazer o aborto, né, filha? Ela vai fazer o aborto, né, filha? Não era uma pergunta para mim. Era uma afirmação da minha mãe. Então, eu sem voz ativa. Eu assinei os papéis sem ler. A caneta escorregava dos meus dedos suados. Eu estava com medo. Lógico que eu estava com medo. Muito medo. Ai, meu Deus do céu. O que eu estou fazendo? Eu estava com vergonha, um nó na garganta que me impedia de respirar direito. O coração batia tão forte e alto, tão desesperado, que abafava qualquer pensamento coerente. No fundo, lá no fundo, eu só queria que alguém me olhasse nos olhos com verdade e dissesse: vai dar certo, Ingrid. Você pode criar o seu filho, Ingrid. Eu te ajudo, eu te apoio. Por que minha mãe não falou isso para mim? Por quê? E tem gente que quando eu chego nessa parte da história fala: mas você fica só culpando a sua mãe. Eu não estou culpando a minha mãe. Não, eu quero apenas que vocês me entendam. Quem estiver ouvindo me entenda. Tem um momento que você precisa de um apoio quando grávida está e abandonada. Vocês me entendem? O que eu queria, o que eu precisava escutar era: vai dar certo, Ingrid. Eu vou te ajudar, você vai criar o seu filho, você vai batalhar, eu te ajudo. Mas ninguém disse. E a principal pessoa para dizer isso, não, ela não usou dessas palavras. Era minha mãe. Então, o que aconteceu dentro daquela sala fria daquela clínica, eu não gosto nem de lembrar.
Ainda hoje eu tento empurrar para um canto escuro da minha memória, mas eu lembro daquela barca gelada contra as minhas costas, do teto branco, tão branco que parecia zombar da escuridão dentro de mim, do som das máquinas impassíveis e impiedosas. Lembro de ter chorado em silêncio, o rosto virado para o lado, a vergonha escorrendo com lágrimas contidas. Senti dor, uma dor que não era só física, não. A pior dor era da alma, me doía a alma. Eu senti nojo de mim mesma, senti que alguma coisa em mim morria junto com aquele nenê, com aquele bebê. Depois disso eu nunca mais fui a mesma. Nunca mais. E a minha mãe, depois que tudo passou, disse: olha, custou caro. Eu tive até que vender o meu carro. Você vai ter que batalhar agora para me ajudar a comprar um carro de novo. Quer dizer, entende? As coisas estavam resolvidas e a minha mãe... resolvidas entre aspas. E a minha mãe vinha falar do dinheiro que ela havia gastado para fazer aquilo que eu fiz. Quer dizer, eu lamento ter que dizer isso, porque eu tenho certeza que tem gente que vai discordar. Aquilo que eu fui obrigada a fazer. E depois eu nunca mais fui a mesma. E eu não falo só da tristeza. Eu falo dele. Então, o terror começou devagar, quase imperceptível. Primeiro, uns sonhos. Eu sonhava sempre com um menino, cabelos escuros, lisos, bagunçados, como quem tivesse acabado de acordar. Era um menino magro, pele pálida, os ossinhos do ombro, eles apareciam marcando por debaixo da camiseta. Esse menino estava sempre sentado no chão, o chão de um quarto vazio, paredes descascadas, com as perninhas cruzadas e as mãos sobre os joelhos. Esse menino não dizia nada, nunca, não dizia nada. Esse menino só me olhava com aqueles olhos enormes, profundos, de um castanho escuro, quase preto. Mas o olhar desse menino era um grito mudo que me rasgava por dentro, como se pedisse socorro, como se me cobrasse algo que eu não sabia como devolver. Eu acordava ofegante, o travesseiro encharcado, o coração disparado e uma dor no peito que nenhuma explicação dava conta. Uma dor que não passava com o tempo, nem com chá, nem com conselhos de amigas. Era uma ausência viva, um buraco que latejava. Com o tempo, as aparições deixaram de ser só nos sonhos. O que eu estou falando é exatamente isso. Eu estava com 24 anos agora, quando eu o vi pela primeira vez acordada. Eu não estava sonhando. Eu tinha acabado de me mudar com o Rodrigo, um cara incrível. O Rodrigo foi uma pessoa que eu conheci, um bom homem, carinhoso, paciente, mais velho que eu. Eu tinha 24, ele 8 anos mais. Ele tinha 32. Um homem maduro que me fazia rir, que me fazia acreditar que talvez, só talvez, eu ainda pudesse ser feliz. O Rodrigo, ele me tratava com um cuidado que eu nunca conheci. Ele me ouvia, sabia me respeitar. Ele era meu refúgio, meu começo, quem sabe, o meu recomeço. Naquele dia, lembro que o sol da tarde entrava tímido pela janela da sala. Era uma luz dourada, morna, que deixava tudo com cara de lá. O rádio tocava uma daquelas músicas leves que parecem flutuar no ar. Rodrigo, ele estava lavando louça,
cantarolando baixinho, e eu no quarto, dobrava roupas recém-saídas do varal, sentindo uma paz que para mim era rara. Foi quando eu senti. Não ouvi passos. Não escutei passos. Não vi nada de imediato, mas eu senti. Senti uma presença como um peso invisível no ar. O clima mudou. A luz, que era suave, pareceu esmaecer. Um arrepio me percorreu a espinha. Larguei a camiseta que eu estava dobrando e olhei em volta devagar. Meu coração, de repente, estava batendo como naquele dia lá na clínica. Eu me lembrei disso. Batia com aquela força que havia batido na clínica. Eu fiquei atormentada, bastante atormentada. Eu senti um medo profundo. E foi aí que eu o vi. No espelho do armário, que refletia parte do corredor, havia uma sombra pequena, parada. Quando me virei na direção do corredor, não havia nada, mas o espelho ainda mostrava. Era ele. Eu sabia. O mesmo menino dos sonhos, parado, de pé, agora me olhando. Os olhos ainda mais fundos, ainda mais intensos. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do cômodo. Por alguns segundos, o mundo parou. Pisquei. E o menino não estava mais ali. Eu então corri até a cozinha ofegante. O Rodrigo me olhou, assustado, com as mãos ainda molhadas e sabão escorrendo pelos dedos. Tá tudo bem, Ingrid? Que foi? Ele perguntou. Eu assenti com a cabeça, mas a minha voz não saiu. Mas naquele momento, eu sabia que algo extraordinário havia acontecido. Desde então, ele vinha. Às vezes, eu só sentia. Às vezes, via. E já o ouvi também. Um sussurro no meio da noite. Uma palavra cortada no ar. Um soluço atrás da porta. O olhar. Sempre um olhar. A partir dali, tudo se intensificou. A luz do corredor começou a piscar com frequência, mesmo depois que trocamos a lâmpada 2 vezes. Um eletricista veio, examinou o circuito, disse que não tinha nada de errado. Mas ela continuava tremeluzindo, como se algo ou alguém estivesse ali interferindo, tentando chamar a minha atenção. Portas se fechavam sozinhas com estrondos e batidas secas, como se levadas por uma força zangada. Algumas vezes elas batiam com tanta força, com tanta violência, que chegavam a fazer tremer os batentes. Então vinha o cheiro, aquele cheiro doce, inconfundível e que me arrepiava dos pés à cabeça. Talco infantil. O cheiro era esse, talco de criança. Não havia bebês por perto, nenhuma visita, nenhum frasco aberto. Era só ele, o menino, o mesmo menino. O Rodrigo, ele dizia que é estresse, Ingrid, isso é estresse, é o teu pensamento, é a tua cabeça, você precisa procurar uma ajuda. Olha, quando a pessoa vai a um psiquiatra, Ingrid, não significa que ela esteja louca, mas ela precisa de uma ajuda. Talvez seja isso, ou se não for um psiquiatra, pelo menos um terapeuta. Mas como explicar que não era da minha cabeça? Não era. Como dizer que um menino me seguia, silencioso, constante, e que em qualquer lugar ele se insurgia novamente? Como explicar? Como contar para alguém que uma vez, ao acordar no meio da madrugada, ele estava ali, em pé, ao lado da cama, tão perto que eu pude ver os cílios dele, tão próximo que estava, as veias finas e azuladas nas suas têmporas,
o leve movimento da sua respiração, que seus olhos estavam marejados, tristes, como se implorassem por algo que eu já não podia mais oferecer. Rodrigo, meu companheiro, ele morava comigo. Não era um casamento oficial, mas era mais do que isso. Ele tentou me compreender, ele tentou me ajudar, tentou me convencer de que eu precisava esquecer o passado, mas 3 meses depois ele desistiu. Juntou as coisas e foi embora. Ingrid, você está perturbada, você precisa de ajuda, tem alguma coisa mal resolvida do seu passado, você precisa se cuidar. Eu vou sair da sua vida para que você pense nisso, vai se cuidar. Vá se cuidar. Tentei. Juro por tudo o que há de mais sagrado que eu tentei. Eu fiz esse caminho. Psicólogo. Ouvi frases sobre tudo e sobre culpa. Fui benzida por uma senhora de mãos calejadas que murmurava orações enquanto desenhava cruzes com ramos de arruda na minha cabeça, nas minhas costas, no meu peito. Fiz sessões com velas, banhos com ervas, recebi passes em centros espíritas onde médiuns choravam ao me tocar. Um pastor, indicado por um vizinho, veio orar na minha sala com a Bíblia na mão e a voz trêmula. Ele se exaltou, ele esbravejava contra o inimigo. Ele chamava de inimigo. Inimigo, eu ordeno em nome do Senhor Jesus que você saia daqui. Mas era um menino. Não era bem um inimigo. Era um menino. Ele não sabia. O menino não se afastava. O menino ficava, ele sempre voltava. No corredor, no espelho do banheiro, refletido no vidro das janelas enquanto eu lavava a louça. Uma vez, eu o vi no reflexo da TV, da tela da TV. A TV estava desligada e ela funcionou feito um espelho. E eu o vi lá, sentado no sofá, atrás de mim, com as perninhas cruzadas e os olhos fixos nos meus. O tempo correu, passou, anos se passaram. Eu segui trabalhando, tentando viver uma vida normal, sorrindo para os colegas, fingindo que estava tudo bem, mas as noites eram longas e frias e vazias. Até que, numa noite qualquer, voltando do trabalho, eu entrei no elevador do prédio. Eu estava sozinha, ou pensei que eu estava, né? As portas se fecharam com um suspiro melancólico e metálico, e logo eu senti uma mão pequena e gelada segurando a minha mão. Não foi imaginação. Não foi imaginação. Eu senti aquela mão pequena segurando a minha, fria, gelada. Era real. Era real. Inconfundível. Aquela era uma mão infantil. Só podia ser a mão do menino. Eu olhei para o lado e confirmei. Era ele. Lá estava ele. Outra vez, do mesmo jeito, pálido, calmo, com os olhos cheios d'água. As roupas que ele usava sempre pareciam as mesmas. Uma camisa branca de botão, um shortinho azul claro e os pés descalços. Por que você fez isso comigo, mamãe? Por que você me tirou o direito de nascer, mamãe? Por quê? Ele perguntou. A voz dele era fina, delicada, mas cada sílaba me atravessou feito uma lâmina, sabe?
Eu senti as pernas falharem. O ar me escapou dos pulmões. A dor do peito voltou, rasgando, queimando. Eu tremia dos pés à cabeça. Você me chamou de quê? Eu perguntei para o menino. Mamãe. O elevador estremeceu, deu um solavanco e travou entre 2 andares. As luzes piscaram. Eu desabei. Caí no chão do elevador, ofegante, chorando, me encolhi num canto como uma criança assustada, repetindo não, 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 como se isso pudesse apagar tudo. Quem é você? Quem é você? Eu sussurrei entre soluços. O menino, ele me olhou com serenidade, a serenidade daqueles que já não pertencem a esse mundo. As lágrimas escorriam devagar pelo rosto pálido dele. Eu te esperei. Depois disso, tudo piorou. Tudo piorou. Barulhos à noite, brinquedos que apareciam do nada no corredor, carrinhos pequenos, bonequinhos de plástico, um ursinho poído e sujo que nunca foi meu, rabiscos de giz começaram a surgir nas paredes, letras tremidas infantis quase apagadas que diziam: mamãe, por quê? Eu conseguia ler. Foi num sábado à tarde, enquanto eu arrumava o armário da minha infância na minha casa, lá na casa da minha mãe. Lá na casa da minha mãe, aquilo havia sido meu enquanto menina. Diga-se de passagem, a minha mãe agora doente, a minha mãe frágil, acamada. Mais um detalhe, a minha mãe fumou muito e ela acabou tendo um problema terrível nos pulmões. Daqui a pouquinho eu falo desse problema. Mas a minha mãe estava bastante doente, realmente muito doente. Mas eu estava então mexendo naquelas coisas que pertenceram a mim quando eu era menina. E de repente, naquela pequena estante ali no meio dos livros, eu vi um envelope amarelado, e dentro deste envelope estava a única ecografia que eu havia guardado. O nome do exame estava borrado, mas lá, bem no centro da imagem, havia um pequeno ponto, um coraçãozinho piscando na tela. Meu Deus, era o coração daquele meu bebê, daquele meu filho, da minha gravidez. Assim que eu havia completado 16 anos, eu me lembro. A ecografia foi feita um dia depois dos meus 16 anos. E quando eu vi aquilo, eu desabei. Sentei no chão de madeira, abracei aquele pedaço de papel com força, como se fosse possível pedir perdão com os braços, como se ele pudesse me ouvir. Naquela noite, no meu quarto, o menino voltou. Ele voltou. Sentou-se na beirada da cama. O quarto estava gelado, como se o tempo tivesse parado ali dentro. A luz do abajur tremia. Eu me encolhi, coberta até o queixo, mas eu não fugi. Eu não queria fugir. Você me queria, mamãe? A voz dele era tão frágil, tão cheia de dor, que meu coração pareceu rachar por dentro. E eu respondi para ele: sim, eu queria muito, mas eu era tão nova, eu só era uma menina, e eu não tive forças, eu tive medo, eu não sabia o que fazer, eu me sentia sozinha. Eu lamento tanto ter feito o que eu fiz,
Eu sinto tanto ter feito o que eu fiz, meu Deus. Você me apagou, mamãe, mas eu continuo aqui. Me perdoa, por favor. Me perdoa, por favor, eu implorei, os olhos embaçados pelas lágrimas. Eu repeti, eu acho que pela terceira vez: me perdoa, por favor. Ele não respondeu. Ele apenas me olhou. Os olhos dele, escuros, grandes, profundos, carregavam uma dor silenciosa, mas também algo mais, uma saudade, uma compaixão antiga, como se ele também estivesse cansado. Eu perguntei para ele: qual é o seu nome? Você nunca me deu um. Ele respondeu quase que num sussurro. Meu peito apertou. Por que eu nunca pensei nisso? Eu nunca pensei num nome que eu pudesse dar àquela criança, aquele filho. Porque nunca eu imaginei como ele seria. Olha, na verdade, quando eu engravidei, eu não pensava se era menina, se era menino. Eu não pensei no nome. Nem se fosse menina e nem se fosse menino. E aí me veio naquela hora. Foi a primeira vez que veio aquela inspiração naquela hora. E eu disse assim: então eu posso te chamar de Gabriel? Eu perguntei entre lágrimas. Ele parece ter gostado do nome. Ele assentiu com a cabeça. Foi a primeira vez que eu vi um menino sorrir. Ele sorriu, um sorriso discreto, sereno e um pouco triste. Mas havia algo naquele sorriso, algo que parecia um adeus. Desde aquela noite, ele não apareceu mais. Não apareceu mais. Mas às vezes, no silêncio da madrugada, eu sinto ainda o cheiro do talco infantil, o talco de bebê, pairar no ar, suave como uma lembrança. Às vezes, quando eu acordo, eu vejo pequenas pegadas de pés descalços, assim no chão, ao lado ali da cama. E uma brisa leve, quase imperceptível, passa por mim, como se ele só quisesse ter a certeza de que eu estou bem. Ele é Gabriel. Gabriel, meu filho, que nunca nasceu, mas que sempre esteve comigo. A culpa, eu sei, vai me acompanhar para sempre, mas o amor também. Explicações necessárias no final dessa minha carta. A doença que a minha mãe sofre hoje é efizema pulmonar. Chegou num estágio tão grave da doença que ela precisa ficar com aqueles balões de oxigênio em casa. Parecem aqueles botijões compridos de oxigênio, porque quando bate a crise, se não houver um daquele, ela vai a óbito. Os médicos, os que tratam os pulmões da minha mãe, já disseram que não há mais o que fazer. A vida dela é uma questão de um tempo muito breve, um tempo muito curto. A minha mãe, ela nunca mais tocou num assunto, sabe? A respeito daquele aborto. Às vezes, eu tenho vontade de inverter os papéis. Já que ela não toca no assunto e eu sinto que o tempo dela é curto, eu tenho vontade de tocar nesse assunto com ela. Eu sinto que nós precisamos conversar. A necessidade, sei lá, dela pedir um perdão. Que não seja a mim, mas que seja ao Gabriel. É sobre isso também que eu quero tratar com vocês nessa carta. Esse é um ponto. O outro ponto é aquele que eu comecei. Eu continuo nesse apartamento aqui do Cambuci, ainda com pouca luz, com as paredes muito frias, e eu sinto uma necessidade urgente de mudar, mas teria que ser uma mudança não de apartamento apenas, mas uma mudança radical em mim. E sinceramente eu não sei
exatamente como me curar totalmente disso tudo, embora eu já tivesse resolvido grande parte das coisas, quando eu dei pelo menos um nome para o meu menino, um nome para o meu filho. Então eu peço também uma luz aos seus ouvintes, que me indiquem, por favor, um caminho. Sim, não dei certo com os companheiros que eu tentei me relacionar, porque eu sempre estive muito perturbada do ponto de vista mental. Tudo o que aconteceu comigo foi lá quando eu tinha 16 anos. Eu sei que o tempo passou, 20 anos, na verdade, se passaram. Mas as coisas às vezes não se resolvem com o tempo. É preciso algo mais. E é esse algo mais que eu busco através hoje desse seu programa, desse seu canal, que as pessoas possam me orientar. Sou eu, Ingrid Emanuele Brito, e uma informação muito importante. Depois de muitos anos, depois de muito tempo e com a chegada da internet, eu acabei descobrindo aquele cidadão que era estagiário lá daquela gráfica onde eu trabalhava e que, portanto, ele era o pai do meu filho. Fiz contato através de rede social. Falei com ele. Por incrível que pareça, 20 anos depois, falei com ele. E pasmem vocês, o que ele mais sente e sofre e chora hoje é a falta de um filho que ele também não teve. Essa informação eu achei muito importante para que vocês possam comentar. Essa é a minha vida, essa é a minha história, em A Verdade de Cada Um.